Dorival, muito boa noite, parabéns por essa vitória maiúscula e a classificação também para as quartas de final da Copa do Brasil. Queria que você falasse um pouquinho, porque você tem pouco tempo, né, nessa sua terceira passagem de Flamengo, e a gente já percebe um time muito entrosado em campo e fora dele também. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa vitória, sobre esse entrosamento do time e também sobre a torcida, que mais uma vez apoiou e fez uma festa linda aqui no Maracanã. Bom, eu acho que, primeiro, falar sobre a torcida do Flamengo quem não gostaria de tê-los ao seu lado, né? E para quem já atuou contra diversas vezes e ter a oportunidade de estar ao lado nesse momento pela terceira oportunidade, né? Pela terceira vez, é uma grande diferença. E o torcedor fez uma festa maravilhosa, ajudou a equipe a ganhar a partida dentro de campo, foi atuante a todo momento e para nós foi um prazer e uma satisfação poder retribuir em campo a todo o carinho recebido, a toda a força recebida. Eu acho que essa simbiose que faz com que o futebol seja o que é. Você conseguir retornar aos anseios do seu torcedor, entregando tudo o que puder dentro de campo. Às vezes o resultado você não consegue administrar, às vezes foge a um contexto, mas a entrega da equipe, a dedicação, a determinação em busca de resultados, isso aí nós não podemos abrir mão. E foi isso que nós vimos novamente na equipe do Flamengo. Por isso eu fico muito feliz com tudo isso. Uma equipe que taticamente conseguiu jogar um futebol de muito bom nível, enfrentando uma das melhores equipes do futebol brasileiro no momento. Todos sabem o poderio do Atlético. Fizemos uma partida tanto em Belo Horizonte, onde saímos derrotados, quanto aqui, uma partida muito boa. Eu acho que a equipe vem num processo de evolução e eu espero que mantenha tudo isso. Ainda é muito pouco. Foi apenas um jogo classificatório, muito importante, porém apenas uma partida. E eu espero que tenhamos os pés no chão, tranquilidade, equilíbrio, continuemos o trabalho, os jogadores acreditando naquilo que está sendo passado. Mas, taticamente, eu fiquei muito satisfeito, porque o que eu vi hoje foi uma equipe procurando cumprir tudo aquilo que foi pedido, solicitado. Um plano que foi respeitado até o último momento. E eu acho que isso daí nos levou a uma vitória importantíssima. Dorival, boa noite. Aqui à sua direita, Caio Mota, Globo Esporte. Eu acho que é tanta gente que merece ser citada e elogiada hoje. Eu queria começar deixando você à vontade para falar da grande atuação do Léo e do Davi, mas preciso ser justo, porque no domingo eu falei com você que João e Thiago pecavam um pouco na saída de bola, na velocidade, mas hoje eles foram impecáveis. No perde pressiona, o Thiago ganhou quase tudo ali e colaborou muito para que o time se mantivesse debruçado no campo de ataque, mantivesse a torcida em cima também. Falar um pouco dos dois, com um time muito compacto, eles roubavam a bola e logo tinha alguém perto para jogar. Falar um pouco sobre isso. Olha, é uma mudança, né, de postura de toda a equipe, que faz com que o trabalho do meio-campo ele seja auxiliado por todos aqueles que estão à frente. Quando as pessoas falavam, o Gabriel e o Pedro não podem atuar juntos, eu sempre discordei disso. Por quê? Porque eu acho que se eles participarem correndo para trás também, não só para frente, o que é a característica de cada um, com certeza eles poderiam suprir essa falta ou essa necessidade quando você tem a obrigação de uma retomada de bola. E isso vai filtrando, peneirando, para que o meio-campo possa se estabelecer e as dificuldades da nossa última linha sejam menores a cada momento. Eu acho que é isso que nós estamos vendo aos poucos. A equipe está dando uma resposta muito positiva nesse sentido. Todo mundo participando, todo mundo brigando pela retomada de bola. O número de bolas que o Thiago tomou e o João, eu acredito que juntos aí talvez sejam maiores do que o número de bolas que nós tomamos nas duas partidas iniciais, contra o Internacional e logo na seguinte contra o Atlético, a primeira delas lá no Mineirão. Então, eu acho que isso é uma conscientização.
Com isso, a confiança de cada um está sendo resgatada. E todos aqueles que entram e que estão dentro desse elenco, não estão aqui por um acaso, todos aqueles que entram também pensando dessa forma. E também buscando um espaço. Então, eu acho que é isso que tem acontecido. Eles estão acreditando naquilo que está sendo apresentado. Destaco também o trabalho dos preparadores, o trabalho de recuperação dos atletas. Mais uma vez, é perfeito tudo o que está acontecendo internamente. Fizemos um bom jogo com o Corinthians, não alcançamos uma vitória, porém a participação dessa garotada tem sido também muito positiva. Então, de um modo geral, o que nós estamos vendo é uma equipe que vem apresentando uma crescente, tem consciência que ainda precisa de muita coisa, mas vem melhorando a cada momento. Jogar com uma equipe como o Atlético e a equipe adversária não ter tido uma oportunidade sequer real de gol, isso daí não é para qualquer equipe. E isso mostra que está existindo uma integração e, acima dessa integração, um interesse muito grande em se acertar. E quando todo mundo também quer correr para trás para retomar bolas, pode ter certeza que é meio caminho andado para que encontremos rapidamente um novo caminho para a equipe. Oi, Dorival. Aqui à sua direita, de novo, Sérgio Lobo. Não há a menor dúvida, desde a sua primeira coletiva aqui no Maracanã, que hoje, desde que você chegou ao Flamengo, o time é outro. Ou é outro positivamente. Você já está colocando algumas situações para a gente. O que você pode dizer que você mudou radicalmente o perfil desse time desde quando você chegou, dos primeiros treinamentos, lá do primeiro jogo, lá em Porto Alegre, tudo, para essa classificação, porque eu estou vendo aqui a repercussão, inclusive nas redes sociais e tudo, a repercussão aqui com a galera saindo na rua, saindo aqui do estádio, que ninguém está definindo quem foi o melhor jogador do Flamengo hoje. Foi a equipe por inteiro que jogou dessa forma brilhante contra o Atlético Mineiro. E só queria, só para terminar, como é que está o Everton Cebolinha já visando uma estreia futura, já que ele está integrado ao teu grupo e o Vidal está sendo anunciado agora pelo Flamengo? Olha, Sérgio, de um modo geral, eu acho que o resgate da confiança desse grupo, eu acho que foi importantíssimo, e eles acreditarem naquilo que está sendo apresentado. Se os jogadores não acreditarem, você não tem como sedimentar um caminho. Você vai ficar batendo a cabeça a todo momento, você vai ficar invertendo peças e não vai encontrar uma solução. Graças a Deus está acontecendo ao contrário. Nós estamos modificando peças e aqueles que estão entrando com os mesmos objetivos que aquele que saia, que também retorna na partida seguinte e refaz tudo aquilo que vinha fazendo. Então, eu acho que o que está começando a acontecer é um equilíbrio. Ainda um pouquinho distante, mas estamos começando a alcançar um equilíbrio. Para uma equipe que sabe o que faz com bola nos pés, a retomada dela é fundamental. Quando todos trabalham para uma retomada, você acaba facilitando as coisas. Você acaba tendo uma participação muito ativa de uma equipe que quer ter a bola para que possa desenvolver o seu melhor. Eu acho que esse talvez seja o maior ganho. Eles estão entendendo que uma função tática ela tem que ser respeitada. Um compromisso assumido ele tem que ser mantido. Um comportamento solicitado e pedido ele está sendo respeitado. Então, tudo isso está fazendo com que exista uma evolução. Ela é clara, é uma evolução. É o ideal? Não, ainda não. Mas nós estamos caminhando. E os jogadores estão acreditando naquilo que está sendo passado. Senão, sinceramente, não encontraríamos esse caminho. Poderíamos ter os melhores trabalhos, os melhores treinamentos, se não houver uma assimilação, se não houver uma integração, se não houver uma dedicação por parte, principalmente deles, tudo fica pela estrada. Então, graças a Deus isso vem acontecendo e eu fico muito feliz porque é pouco tempo para as respostas que nós estamos encontrando e com qual a escalação nós obtemos, todos eles estão conseguindo cumprir funções e papéis importantes. Boa noite, Dorival, tudo bem? Parabéns pela vitória. Sidão Marinho da Litoral News. Enquanto você iniciava a coletiva, o Flamengo anunciou a chegada do Arturo Vidal. Você já falou sobre o jogador, mas queria que você voltasse ao assunto.
Como encaixar esse jogador nesse time que vem jogando tão bem, está muito encaixado? E uma segunda questão. Em 2019, o Flamengo teve uma virada histórica contra o Emelec, com o Jorge Jesus. Essa virada de hoje mostra que é um time que vai ser vencedor ao fim da temporada? Obrigado. Primeiro, eu acho que falar sobre um jogador como Vidal é até desnecessário. Que ele chegue, se prepare, seja muito feliz aqui dentro, que eu não tenho dúvidas que ele vai acrescentar bastante à nossa equipe, repetindo tudo aquilo que nós já vimos aí fora. Eu acho que nós temos que ter calma, paciência. É uma equipe que está sofrendo um processo de transformação. Só para vocês terem uma ideia, desde a minha chegada aqui, são 4 semanas e um pouquinho, 4 semanas e 4 ou 5 dias, nós tivemos 3 baixas, né? Bruno Henrique, Arão, o Andrés, todos jogadores importantes que vinham sendo titulares da equipe, principalmente os 2 de meio campo e o Bruno, que é um jogador de muita velocidade, de explosão, um jogador decisivo. Perdas aí consideráveis, uma reposição já acontecendo. Fico muito feliz que estamos passando por esse período de turbulência, já com a possibilidade de tê-los logo na sequência, esses jogadores citados, né, como o Everton e o Vidal, e que eles entrem e consigam desenvolver o seu melhor. Eu acho que isso daí seria uma resposta muito positiva a essas percas aí que nós tivemos nesse primeiro momento. Boa noite, Dorival, Clara, TNT Esportes. Você falou muito de confiança e do jeito que foi essa vitória hoje, essa classificação, o clima da torcida, tudo que envolveu esse jogo de hoje. Você acha que essa vitória foi fundamental, foi o que vocês precisavam para dar sequência nas outras competições, como a Libertadores e o Brasileiro, em busca dos títulos? Eu acho que foi uma vitória importante, não tenho dúvidas disso, contra contra uma das melhores equipes do futebol brasileiro. Agora, foi apenas uma vitória. E ela não vai refletir no jogo seguinte. Assim como uma derrota também não refletiria. Nós buscaríamos uma recuperação. Se quisermos uma manutenção, temos que encontrar uma regularidade. E essa regularidade não é fácil. Às vezes você chegar é uma coisa, você manter é outra completamente diferente. É esse o grande desafio daqui para frente. Aos poucos a equipe está recuperando a confiança que em algum momento acabou deixando aí para trás. O porquê? Agora não vem ao caso. O importante é que está existindo uma recuperação, mas que ela precisa se consolidar. E é esse o trabalho daqui para frente. Primeiro, esse momento inicial. Segundo, essa estabilização que todos nós gostaríamos e queremos. Boa noite, Dorival. Raiane Meirelles, da Rádio Ativa FM. Eu queria perguntar para você se você encara essa vitória de hoje, que foi uma vitória com cara de Flamengo, né, literalmente, como uma virada de chave para o Flamengo, né? Como você disse, a mudança de comportamento, a volta da confiança. O quanto é importante essa vitória e a sinergia, né, essa conexão com a torcida hoje no Maracanã, quanto é importante para a sequência, não só da Copa do Brasil, mas também para o Campeonato Brasileiro e para a Libertadores. Eu acho que há 40 dias atrás estava todo mundo sendo contestado, ninguém mais servia, ninguém mais... todos tinham que serem mudados, alterados. E o futebol é aquilo que a gente fala, é um palmo de distância entre o céu e o inferno. Então, nós já conhecemos um lado, nós já vivenciamos um lado. E sabíamos que era um fator momentâneo pela capacidade, pelas qualidades que a equipe possui. Agora, nós temos que entender também que não tem nada consolidado, não tem nada definido. Então, a nossa atitude tem que continuar sendo a mesma. E a presença e a participação do torcedor sempre foi um diferencial para a nossa equipe. Eu acho que nós que sempre acompanhamos de fora sabemos a importância que tem e o quanto é decisivo o torcedor quando está realmente plugado com a sua equipe, linkado com a sua equipe, atuando como atuou e vem atuando nesses últimos jogos. É isso que nós queremos. Também que passemos essa confiança ao torcedor, para que ele continue acreditando. Última pergunta aqui. Dorival, muito boa noite. Gil Carvalho, da Rádio Superando Gigantes Esportes.
Contra o Corinthians, nós vimos um Flamengo que não demonstrou, pelo menos na minha ótica, essa mesma vontade de hoje. A primeira pergunta seria, é porque foi contra um Atlético e um jogo praticamente de decisão? Essa é uma pergunta. E uma outra tem a ver com o Gabigol. Eu tenho observado que já há algum tempo ele, infelizmente, não tem conseguido ser aquele jogador letal, diferente do que a gente tem visto no Pedro, que quando o Pedro está em jogo, eu não percebo que a bola é alçada na área para um cara como ele, que é brigador. Seria talvez uma presunção minha, ou de repente já passou por sua cabeça, pensar em usar o Pedro como um pivô, alguma coisa que de repente pudesse até ajeitar para o Gabigol e assim ele fazer o melhor aproveitamento em gol? Olha, primeiro que eu acho que nós tivemos uma boa participação contra o Corinthians, é que nós não tivemos o gol. O Corinthians, na minha concepção, teve um aproveitamento quase de 100% das oportunidades que teve. Uma no primeiro tempo e duas na segunda etapa, sendo que a jogada do gol foi uma jogada, na minha concepção, merecida, porém acidental. O que eu vejo é que tanto a nossa determinação contra o Corinthians quanto contra o Atlético foram iguais. Naturalmente que é um tipo de campeonato jogado no domingo, outro tipo completamente diferente jogado no dia de hoje. Nós tínhamos um resultado que nós tínhamos que correr atrás. Se quiséssemos uma virada, precisaríamos nos expor, e o fizemos com muita segurança. Então, para mim, isso mostrou uma evolução muito grande da equipe. Com relação a Gabriel e Pedro, eles estão se encontrando. Nós temos que dar tempo ao tempo. Gabriel não deixou de ser letal em momento nenhum, porque ele é decisivo e vai continuar sendo decisivo. Jogando aberto, jogando por dentro, jogando com a parede que o Pedro faça, jogando com aproximação. Ele sempre será esse grande jogador. Tudo é questão de tempo, o timing certo, e que as situações construídas possam passar pelos seus pés. Eu acho que os momentos em que ele teve necessidade, ele demonstrou a sua capacidade. Foi assim no jogo com o Santos, foi assim na partida aqui última contra o Tolima, desculpem, foi também contra o Cuiabá. Eu acho que aparecendo ele continua sendo letal como sempre foi. Mas está cumprindo uma função um pouquinho diferente do que vinha desenvolvendo. Então é questão de tempo para que ele se adapte juntamente com o Pedro. A única coisa que eu acho é que os dois podem atuar juntos. E eu vou continuar acreditando nessa condição até o fim. Muito obrigado a todos. Obrigado.